Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. E no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma reflexão usando a passagem do filho pródigo, que é uma passagem contada por Jesus, uma parábola contada por Jesus, e eu acho ela maravilhosa. Enfim, claro, não vou ficar aqui dando detalhes, senão o vídeo ficaria muito longo. Mas a parábola é simples. Um homem tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu a parte da herança que lhe cabia. Aliás, era uma coisa muito séria na época de Jesus, porque um filho pedir a herança com o pai estando vivo era como se o filho dissesse ao pai: eu não me importo com você, eu gostaria que você morresse. E o pai assim o fez, o pai dividiu, deu a parte dele e ele foi embora. O Evangelho fala que ele foi para um lugar distante. Eu acredito que a intenção do evangelista, ao dizer que ele partiu para um lugar distante, é querer mostrar essa distância que acontece entre as pessoas, essa distância emocional. Quantas vezes, apesar de morarmos na mesma casa, nos sentimos emocionalmente distantes das pessoas. Parece que um abismo se abre entre nós, apesar de sermos irmãos, apesar de sermos filhos e pais e filhos, e assim por diante. Marido e esposa. Enfim, ele partiu para um lugar distante e lá ele foi gastando todo o seu dinheiro com mulheres, bebidas. E enquanto ele tinha tudo isso, ele tinha amigos do seu lado, pessoas que estavam sempre ali. E a hora que ele perdeu tudo, todo mundo foi embora. Então esse é um outro grande ensinamento que a gente recebe. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito. Quer saber quantos amigos você tem? Dê uma festa. Quer saber como eles são? Fique doente. Nos momentos de aflição é que a gente percebe quem realmente está do nosso lado. E no caso dele, ninguém ficou porque todas essas pessoas se aproximaram dele por aquilo que ele oferecia e não por quem ele era. Os benefícios que ele proporcionava e não pela pessoa dele. E aí ele foi tentar procurar emprego e começou a cuidar de porcos. E aí ele estava morrendo de fome e nem a lavagem dos porcos davam a ele. Foi aí que então ele se lembrou: puxa vida, na casa de meu pai os empregados tinham pão com fartura e aqui nem a lavagem dos porcos eu posso comer. Foi então onde ele pensou em empreender o caminho da volta. E empreender o caminho da volta não é fácil. Primeiro que a gente precisa reconhecer o que a gente fez. E muitas vezes é difícil. O orgulho muitas vezes nos impede da gente reconhecer o que a gente realmente fez. E aí a gente ter a nobreza e a humildade de pedir desculpa, de pedir perdão. Quantas são as pessoas que não pedem desculpa, que não pedem perdão de maneira nenhuma? Elas parecem que vão morrer se elas tiverem que pedir perdão, então elas nunca empreendem o caminho da volta. E infelizmente, o filho pródigo, ele precisou perder tudo, está passando por uma situação de fome, ou seja, ele chegou no fundo do poço e cavou um pouco mais ainda. O fundo não era, o fim. Ele cavou um pouco mais, quer dizer, ele chegou no fundo do fundo do fundo do poço. E foi preciso ele chegar no fundo do poço para ele reconhecer o valor do Pai. Infelizmente, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária, infelizmente, muitas vezes somos assim. E é isso que a gente tem que se atentar, para que a gente não seja como o filho pródigo, para que a gente não tenha que chegar no fundo do poço ou para que estejamos com a escassez de algo para valorizarmos
quando aquilo nos era dado com fartura e abundância. E aqui não estou falando apenas de comida ou de bens materiais. Estou falando de amor, estou falando de carinho, estou falando de respeito, de consideração, de amizade. Quantas são as pessoas que, por vezes, enquanto elas estavam ali nos apoiando, sabe, sendo porretas de estarem ao nosso lado, e a gente não dava a menor atenção a elas, parece que, na verdade, estávamos fazendo um favor de permanecermos ao lado delas. Elas eram atenciosas, carinhosas, e a gente estava tipo, tô nem aí para você. E somente quando essas pessoas chegaram no limite delas, porque todo mundo chega, o nosso outro grande problema é achar que a pessoa vai estar sempre do nosso lado. Que não importa o que aconteça, que a pessoa vai estar sempre ali. Todo mundo tem um limite e muita gente chega nesse limite. O que diferencia é só quando vai chegar nesse limite. Tem gente que chega logo e tem gente que demora muito tempo para chegar nesse limite. Eu conheço casais que levaram 20 anos para que a mulher chegasse no limite e depois dissesse, não quero mais. Chega, já deu. Então, que a gente não chegue nesse ponto. Que a gente não chegue nesse ponto de ter a escassez, a falta de algo. Por exemplo, precisa me faltar saúde para que eu possa valorizá-la. Ou seja, eu preciso chegar no fundo do poço de uma doença para que eu possa valorizar a saúde, ou para que eu possa então empreender depois o caminho da volta e perceber, eu tenho que parar com aquele hábito. Eu conheci pessoas que infelizmente só pararam de fumar quando chegaram no fundo do poço de uma doença causada por conta do cigarro. Então foi preciso eu quase perder a minha saúde para que depois então eu pudesse valorizá-la. Para que eu então reformulasse toda a minha vida. E às vezes nós também perdemos pessoas por causa disso. Pessoas que eram importantes, pessoas que eram verdadeiras conosco. E a gente perde. E aí então ele empreende o caminho da volta. Ele chegou na escassez, na falta, e aí ele então, faz a comparação e percebe que lá ele não valorizava e empreende o caminho da volta. E empreender o caminho da volta, como eu disse, não é nada fácil. Requer que a gente tenha o reconhecimento e que a gente tenha o propósito de mudança. Porque às vezes a pessoa até reconhece, mas aí o orgulho não permite que ela empreenda o caminho da volta, ou tem pessoas que empreendem o caminho da volta, mas apenas porque querem ter de volta as comodidades que tinham antes, já que agora eu não as tenho mais, mas a pessoa não tem o propósito de mudança. Tem isso também, infelizmente. Ele, de acordo com o Evangelho, o filho empreendeu o caminho da volta, reconheceu o erro e tinha o propósito de mudança, tanto que ele já nem considerava ser chamado de filho. Ele disse, com ele mesmo, olha, eu vou voltar e quando eu chegar lá vou falar para o meu pai, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E aí a cena linda, que me emociona um pouco, inclusive, eu fico imaginando aquele pai todos os dias, olhando para o horizonte e imaginando, será que um dia meu filho vai voltar? Aliás, muitos teólogos costumam dizer que o nome da parábola não deveria ser parábola do filho pródigo, porque quando você fala parábola do filho pródigo, você está destacando o que o filho pródigo fez. E muitos teólogos dizem que a intenção de Jesus ao contar esta parábola era mostrar, na verdade, a misericórdia do Pai. O amor misericordioso do Pai. Então, muitos teólogos dizem que a parábola deveria se chamar a parábola do Pai misericordioso. Então eu fico imaginando aquele pai sempre esperando que o filho aparecesse. E quando ele viu no horizonte e ele identificou, ele corre em direção ao filho. E o filho diz, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E o filho levanta e diz, e chama os empregados,
Tragam sandália para seus pés. Ou seja, escuta, eu vou te devolver a capacidade de caminhar. Tragam túnica, anel para o seu dedo. Ou seja, anel representa a dignidade. Você continua sendo meu filho. E depois, vem a parte final, que é a parte do filho mais velho que chega e percebe que tem festa. E aí ele chega e chama um dos empregados. O que está acontecendo? É seu filho, seu irmão que voltou. E seu pai então mandou matar o novilho, a ovelha, não me lembro, para fazer então o banquete. E ele fica revoltado. E quando o pai vai conversar com ele, ele diz: este teu filho que gastou tudo, ele nem considera como irmão. Este teu filho. E aí entra toda essa questão também, o filho não conseguiu celebrar a volta do irmão. Muitas vezes nós nos sentimos assim: eu sempre estive do seu lado e não fui valorizado. E eu não consigo, portanto, celebrar a outra pessoa que se perdeu em algum momento, mas retornou. E às vezes a gente entra nessa lógica, que é uma lógica, eu acredito que é a nossa lógica, que não é a lógica de Deus. Por isso que eu fico às vezes impressionado com pessoas que se acham no direito de julgar as outras, que se acham no direito de distinguirem e falarem: essa está salva, aquela está condenada, porque segue a lógica humana e não percebe que a lógica divina é totalmente outra. Diz também uma frase famosa do Antigo Testamento: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, eu acho que o dia que a gente entender isso, que a nossa lógica não se aplica à lógica divina, a gente começa a valorizar muito mais as pessoas e a gente começa a ter outras atitudes em relação às pessoas. E que a gente use também essa parábola para refletir na questão de empreender o caminho da volta, mas sobretudo para que a gente não tenha que chegar no fundo do poço, para que a gente não tenha que passar pela ausência ou pela escassez de algo, para que a gente possa valorizar aquele algo que tínhamos antes em abundância. Muito obrigado. Na descrição do vídeo tem todas as informações. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.